E aí, meu povo, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E você já sabe, o nosso real objetivo aqui é levar a palavra de Deus até você. E o propósito específico do vídeo aqui em questão é iniciarmos uma conversa, uma reflexão, uma nova caminhada juntos no livro de Ruth. Isso mesmo, esse livro tão bonito, tão belo e tão importante da Escritura Sagrada. Nós iremos lê-lo e comentá-lo bem devagar, tá certo? Hoje o nosso foco será do versículo 1 ao versículo 5. E eu já peço a você, se esse conteúdo de alguma forma lhe edificar, for relevante, deixe o seu like, faça um comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e principalmente compartilhe para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas com esse conteúdo, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês já estejam com suas Bíblias abertas aí onde estão, certo? E eu irei começar aqui a fazer a leitura, tá certo? Eu irei do versículo 1 ao versículo 5. Vamos nos concentrar nesses 5 primeiros versículos deste livro, tá certo? Então, acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos ficar por aqui. Esse texto, pessoal, ele começa de uma forma um pouco tensa, tá certo? Por quê? Porque ele vai aqui iniciar a narrativa descrevendo todo o cenário, contextualizando a história. E o versículo 1 já nos diz 2 coisas que deveriam nos chamar a atenção, tá certo? Acerca aí do contexto de onde se passa a história. Primeira coisa que é dito, nos dias em que julgavam os juízes. Aqui descreve o período em que essa história aconteceu, em que ela ocorreu, nos dias em que julgavam os juízes. E se você já leu o livro de Juízes em algum momento da sua vida, você aí pode perceber que não é lá uma história muito bonita, uma história de um momento de paz, de alegria, de comunhão do povo de Deus para com o Criador, com o seu Senhor. Não. Muito pelo contrário, o período dos juízes é um dos tantos períodos críticos vividos pela nação de Israel. Um período onde as pessoas estavam afastadas de Deus, onde as pessoas elas não queriam ouvir a voz do Senhor. Muito pelo contrário, elas faziam apenas suas más vontades. Nesse livro é descrito coisas horríveis acerca de atos, de posturas tomadas por indivíduos ou mesmo pela nação de Israel. Eu já fiz em um vídeo passado um panorama. Quando eu falei acerca eu tentei introduzir o personagem Samuel, eu acabei dando um panorama do livro de Juízes, tá certo? Então eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo, caso você não tenha visto ele ainda. Então, o que eu vou comentar acerca disso é bem rapidinho. Só entenda, só se lembre disso. O livro de Juízes é um período conturbado, difícil, onde o povo está distante do Senhor. Isso fica claro no finalzinho do livro de Juízes, quando se encerra da seguinte maneira, tá certo? Abra aí em Juízes 21, versículo 25. É dito o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Esse verso aí diz muita coisa acerca de como estava a condição espiritual da nação de Israel no período dos juízes. Basicamente, se você já leu esse livro, você perceberá que existe basicamente um ciclo, onde o povo está afastado de Deus, desonra a Deus, comete idolatria e muitos outros pecados esses terríveis aos olhos de Deus, e inclusive aos olhos dos homens também. E o que é que acontece? Deus levanta um líder, levanta um juiz, e quando Deus intervém, o pessoal se volta para ele, se arrepende dos seus pecados. Mas isso dura somente enquanto o juiz está vivo, porque depois que o juiz morre, falece, o povo volta novamente a cometer idolatria, a fazer somente as suas más vontades. Isso é um ciclo que vai se repetir
em todo o livro de Juízes, tá certo? O povo se rebela, Deus levanta um líder improvável, um juiz. Esse povo se volta para Deus enquanto esse juiz está aí na liderança. Quando o juiz morre, o povo volta para fazer suas más vontades e esquece o Deus Criador. Esse aí é o panorama do livro de Juízes. As pessoas não seguiam a boa vontade de Deus, não eram submissas à boa vontade de Deus. Muito pelo contrário, eram escravas de suas más vontades, eram escravas do seu mau coração, tá certo? Então, essa história acontece nesse período. A história de Ruth, a história de Noemi, vai acontecer justamente nesse período, nos dias dos juízes. Um período sombrio, negro da história de Israel. Uma segunda coisa que chama a atenção ainda no versículo 1 é que estava acontecendo fome. É dito o seguinte: houve fome na terra. Houve fome na terra. Isso aqui também já nos diz muita coisa. Lembre-se que nós estamos aqui tratando acerca da terra prometida. Terra que outrora fora dita acerca dela, né? É uma terra que emana leite e mel. Uma terra de fartura. Uma terra de abundância. Enfim, mas nesse momento aqui específico, a terra estava passando por fome. Por fome. Talvez, quem sabe, fosse até a mão de Deus sobre a nação a chamando para o arrependimento, para perto de si. Mais uma vez, Deus trazendo uma espécie de juízo sobre o povo para trazê-lo para perto de si novamente. Mas a ironia daqui é que vão descrever uma cidade, tá certo? Essa família, esse casal, Moabe e Noemi, da qual a história vai começar com eles aí, né? Eles moravam numa cidade chamada Belém de Judá. E Belém, ela significa casa do pão. E aí está a ironia da coisa. Não havia pão, muito pelo contrário, o pessoal estava passando por fome. Não havia pão na casa do pão. Eis a ironia, e veja aqui o contexto em que essa história começa. Um período sombrio, negro da história de Israel, um período conturbado, onde as pessoas estavam distantes de Deus, e um período também onde a nação estava passando por fome, tá certo? Estavam passando por uma miséria. É assim que o livro de Ruth, ele começa, tá certo? E é no meio dessa situação triste, complicada, turbulenta, que o narrador ele passa agora a focar na história específica de uma família. Marido, esposa, 2 filhos. Os seus nomes estão descritos no versículo 2. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. É interessante que o narrador ainda faz questão de demarcar de onde essa família era, qual era a origem deles. Belém de Judá. Isso nós já vimos falando aí acerca do versículo 1, né? No versículo 1 e também no versículo 2. No versículo 1 é dito: e um homem de Belém de Judá. Versículo 2 fala acerca do nome deles: Emeleque, Noemi, Malom e Quilion, efrateus também de Belém de Judá. E por que essa repetição, essa ênfase? Justamente para deixar claro que a história aqui trata-se acerca de uma narrativa de uma família que fazia parte do povo de Deus, de uma família que fazia parte da nação de Israel. E o que se espera do povo de Deus? Vale lembrar aqui todo o contexto, né? Período dos juízes, período triste da história da nação. O pessoal estava passando por fome, havia miséria na nação. E o que essa família iria fazer? O que ela deveria fazer? Eles iriam esperar pelo Senhor, aguardar pelo socorro do Senhor, pela intervenção divina. Eles iriam confiar no Deus que dirigiu e cuidou de Israel. Ou iriam tomar uma decisão qualquer, baseada na sua própria razão, baseada naquilo que eles achariam que fosse mais reto. Pois bem, vale lembrar também, né, que por se tratar do povo de Deus, eles sabiam de tudo que Deus podia fazer. Eles sabiam da história do Egito, como Deus havia libertado o povo. Eles sabiam da história da peregrinação, como Deus havia guiado, protegido, cuidado do povo. Sabiam também acerca das vitórias dadas ao povo por meio da liderança de Josué. Enfim, sabe tudo isso. Mesmo no meio dos juízes, no período dos juízes, que é um período triste, que é um período de distanciamento entre o povo
E Deus ainda assim, ele intervinha, ele levantava os juízes para chamar a nação, o seu povo, ao arrependimento. Então, à luz dessa realidade, o que a família iria fazer? Pois bem, o texto nos diz, no versículo 1 e também no versículo 2, ele repete, dizendo o seguinte: saiu a habitar na terra de Moabe, versículo 1. E versículo 2, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Que esquisito a decisão tomada por essa família, pois eles decidiram, conscientes, abandonar a presença de Deus, abandonar a terra prometida, não confiar no Senhor. Enfim, eles decidiram seguir o seu próprio coração, fazer o que achavam mais reto, assim como as pessoas daquele período assim faziam, e decidiram ir para uma outra terra, para a terra de Moabe, para a terra dos inimigos do povo de Deus, para a terra de gente pagã, de gente que era inimiga de Deus. Enfim, Deus já havia dado ordens bastante claras, que não deveria haver aliança entre seu povo e os povos das nações vizinhas, os povos que eram pagãos, os povos que adoravam outros deuses. No entanto, o que nós vemos aqui, já no início do livro de Ruth, é um contexto bastante ruim, onde há fome, onde as pessoas abandonaram o Senhor. E aqui, mais uma vez, uma família refletindo essa cultura e também decide não escutar a voz do Senhor, decide não confiar no Senhor, não aguardar o socorro do Senhor. Mas eles tomam uma decisão segundo o seu próprio coração, segundo aqueles que eles achavam, consideravam mais reto, e vão para uma terra que não é a terra do povo de Deus, mas vão para a terra dos Moabitas, terra de gente pagã. Que decisão esquisita. O livro de Ruth parece começar de um jeito bastante conturbado. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Para pensar um pouquinho acerca das nossas próprias vidas. Assim como aconteceu aqui, né, da história dessa família, que estavam passando por um momento bastante difícil, a cidade onde eles habitavam estava passando por um momento de fome, de miséria mesmo. A nação a qual eles faziam parte era uma nação que estava distante de Deus. Enfim, eles tiveram que tomar decisões. Coisas ruins aconteceram, estavam acontecendo com eles. Eles tiveram que tomar decisões. Buscar socorro em Deus ou fazer o que achavam mais reto. E isso não ocorre diferente conosco. Nós somos confrontados constantemente, e talvez há períodos mais específicos, mais difíceis, que isso de fato acontece de forma mais forte, e nós temos que tomar decisões. E não são raras as vezes que nós tomamos as mesmas decisões, ou a mesma decisão que essa família tomou. De nos distanciarmos do Senhor, de fazermos o que nós achamos que para a gente naquele momento é mais certo, é mais correto, vai nos fazer mais bem. E dessa forma nos distanciamos, assim como essa família se distanciou. Sim, as coisas estavam ruins, mas parece que a gente sempre dá um jeitinho para deixar ainda pior. Essa família que estava passando por uma situação complicada, difícil, assim como nós já ouvimos, ela decidiu conscientemente não orar ao Senhor, não pedir por socorro, não buscar o Deus de Israel, mas decidiram seguir o seu próprio coração. Decidiram fazer aquilo que consideravam mais reto, assim como o restante da nação, que estava distante de Deus, que praticavam idolatria, que faziam o que era mal. E a situação parece apenas piorar. Versículo 3 é dito o seguinte: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então, se no primeiro momento você tem uma família que desobedece à ordem de Deus, saem da terra prometida e vão para a terra do povo pagão, inimigo de Deus, para a terra dos Moabitas, agora você tem, mais à frente na história, a morte do provedor da família, do marido, Elimeleque. Não nos é dito aqui, né, qual foi a razão, a causa de sua morte, mas certo é que essa situação, também difícil, também complicada, ocorreu com essa família. E agora não mais na terra
que mana leite e mel, não mais na terra do Senhor, mas numa terra distante. Versículo 4. Mais outra notícia estranha e ruim. Falou acerca dos seus 2 filhos no versículo 3, né, que foi quem permaneceu com ela, quem ficou com ela. Ele no versículo 4. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Já não bastava ir para a terra dos moabitas. Agora, os filhos de Elimeleque, os filhos de Noemi, se casam com mulheres daquela terra, fazendo assim uma clara aliança, criando raízes naquele local. Também um claro descumprimento das ordens do Senhor. Então perceba aqui que essa família, ela parece refletir de fato toda aquela situação do contexto dos Juízes. É uma família que não escuta a voz de Deus, que não procura o Senhor, que não busca agradar o Senhor, mas que vai fazer aquilo que ela julga que é melhor para ela naquele momento, naquela circunstância. Se necessário, inclusive, coisas erradas. E é isso que acontece. Eles vão para uma terra distante, para a terra do povo pagão, vão também e fazem aliança, se casam com as próprias moabitas. E o versículo 4 ainda diz, né, que eles ficaram ali por quase 10 anos. Ainda que eles tivessem pensado, vamos sair daqui durante esse tempo de fome, vamos para a terra dos moabitas, assim quando a situação ficar melhorzinha, a gente vai e volta. Ainda que fosse isso, estava completamente errado, completamente equivocada a decisão. Não seria ainda ouvir a voz do Senhor. Mas parece que a situação é ainda pior. Eles não vão com o intuito de voltar, mas eles permanecem ali e durante quase 10 anos. 10 anos. E nós veremos que essa situação só muda quando algo ainda pior acontece. Aí é quando decidem voltar para a terra de Canaã. Versículo 5 é dito: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. E a gente vai ficar por aqui nesse versículo 5, tá certo? Já não bastava o marido morrer, agora morrem também os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E Noemi, essa mulher, ela fica, como o próprio texto deixa claro, desamparada. A situação aqui é diferente da nossa época, né? A mulher aqui, de fato, ela dependia exclusivamente dos homens, seja do marido, seja dos filhos. Mas aqui ela ficou sozinha, em uma terra que não era a terra do povo de Deus, mas era a terra do povo pagão. E é assim que começa a história do livro de Ruth. Aí nesse momento talvez você esteja afirmando, mas que história para baixo, apenas situações ruins parecem acontecer. Meu querido, a vida não é tão diferente disto. Nós passamos por situações que são por vezes bastante complicadas, difíceis, e nós nos deparamos com situações que são semelhantes, onde nós temos que tomar decisões, que nós temos que fazer escolhas dentro dos problemas. O que é que nós iremos fazer? Iremos servir ao nosso Deus? Iremos confiar no nosso Senhor? Ou nós iremos fazer aquilo que a gente considera que naquele momento para a gente vai nos beneficiar, vai nos dar alegria, vai nos dar prazer? Enfim, esse início da história de Ruth nos convida a pensar acerca disso um pouco. Quais têm sido as nossas decisões nos momentos difíceis? Deixa eu repetir aqui mais uma vez para vocês. Talvez você ache desnecessário, mas eu faço questão de repetir e de reiterar tudo o que aconteceu. Veja, a situação estava difícil. Era uma época complicada, era uma época conturbada. Havia fome. E uma família decide não ouvir a voz de Deus, não ouvir a palavra de Deus, decide abandonar a terra de Deus, a terra prometida, e ir para uma terra pagã, para uma terra onde havia inimigos do povo de Deus. Mais do que isso, eles fazem aliança, eles se casam com as mulheres moabitas, descumprindo claramente ordens do Senhor. Coisas ruins acontecem ali, o marido morre, os 2 filhos morrem, e por fim, Noemi fica desamparada.
As coisas estavam ruins, mas parece que elas poderiam piorar e assim ocorreu. Nós nos deparamos com situações que às vezes são parecidas, são semelhantes com essa, e nós precisamos tomar decisões. E eu rogo a Deus que nós possamos tomar as decisões corretas, quer nos momentos bons ou mesmo nos momentos conturbados, difíceis, problemáticos e complicados, que nós possamos escolher fazer a vontade dele e não a nossa. Mas talvez você ainda esteja perguntando, né, questionando aí, mas Manuel, haverá redenção para essa família? Haverá salvação para Noemi? Pois bem, isso aí a gente vai ver no decorrer dos próximos vídeos, no decorrer da história de Ruth, mas eu não quero deixar vocês de mãos vazias. Lembre-se, não esqueça jamais, nós temos um Deus que é bom, um Deus que intervém. Ele sempre busca o seu povo. Que Deus o abençoe.